Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O Cruzeiro de olho agora na liderança da Série A. Domingo tem confronto com o Palmeiras, que pode valer a primeira colocação do Brasileirão. Todos os detalhes da venda de ingressos, a expectativa de um grande público. Antes tem o duelo com o União Santa Fé. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Movimentação de mercado, tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. A segunda-feira foi de folga para os jogadores do Cruzeiro, depois da ótima vitória sobre o Fortaleza, o Cruzeiro teve aí um dia de descanso para todo mundo. E aí, a retomada dos trabalhos nesta terça-feira, e em relação ao jogo de quarta com o União Santa Fé, será o único treinamento do técnico Leonardo Jardim. Fica a dúvida do que ele vai fazer para o jogo diante da equipe do União Santa Fé. Imaginamos um Cruzeiro totalmente reserva. Ou, se jogar um titular, vai ser igual aquele jogo diante do Palestino. Joga um tempo, entra outro e assim vai. Mas, claro, o foco é total no jogo de domingo, diante da equipe do Palmeiras, 7h30 da noite, transmissão do Prime Video. Esse jogo no Mineirão e que vai receber um grande público. Daqui a pouco a gente fala sobre a venda de ingressos. Então, o Cruzeiro volta aos treinos na manhã desta terça-feira e aí é a preparação pensando no duelo diante do União. O Cruzeiro tem um único objetivo, já eliminado da Copa Sul-Americana, ninguém se preocupa mais com isso também, mas emplacar o 10º jogo seguido sem derrota na temporada. São 9 jogos de invencibilidade até aqui, 7 vitórias e 2 empates. Cruzeiro vivendo um momento mais do que especial, então não vai querer ser derrotado. O União Santa Fé já eliminado também na Copa Sul-Americana, então será aí um jogo totalmente cumprindo tabela e ainda vai ter um bom número de cruzeirenses, hein? O Cruzeiro solicitou, inclusive, ao Mineirão um aumento na previsão de público para 15 mil torcedores. A gente vai estar lá, isso é fato, para transmitir este duelo às 9h30 da noite. A partir das 7h30 começa o nosso dia de jogo KTO. Para domingo contra o Palmeiras, a venda de ingressos começou e a expectativa é de mais de 50 mil torcedores. O Cruzeiro abriu a venda, também vai abrir venda para o torcedor do Palmeiras para não ter o mesmo problema do ano passado, quando o governo tentou aí fazer uma confusão de ter apenas uma torcida. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, acionou a CBF e o STJD e o jogo acabou sendo com portões fechados. Então o que o Cruzeiro faz? Abre venda também para o Palmeiras, as autoridades vão ter que dar conta da segurança e com isso, lá em São Paulo, se vier com o papo de torcida única, o Cruzeiro terá jurisprudência para entrar no STJD, na CBF e exigir jogo de portões fechados. E a expectativa é de Mineirão lotadaço no domingo, com certeza para mais de 50 mil torcedores. É duelo que pode significar a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai jogar em casa diante da equipe do Fortaleza e se ele vencer, dependendo do resultado entre Cruzeiro e Palmeiras, o Flamengo pode ser o novo líder. Mas se tropeçar e o Cruzeiro derrotar o Palmeiras, o Cruzeiro assume a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que o pensamento no Cruzeiro é de muito pé no chão, seguir trabalhando em silêncio, competindo, brigando para que tenha uma pontuação ainda melhor nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Então, vamos aguardar para domingo. Vidalba é desfalque certo, cumpre suspensão. Matheus Pereira retorna, Wanderson será reavaliado. E vamos ver como será a semana de Fagner, ele que acabou ficando no banco diante da equipe do Fortaleza. O William jogou e, na minha humilde opinião, jogou bem. Vamos agora falar sobre mercado, porque tem muita gente perguntando e a informação é a seguinte: o Cruzeiro trabalha com muita paciência, com muita cautela, para quando tiver que contratar ou para quem contratar, o Cruzeiro ser bem assertivo no mercado. Esse é um pedido do técnico Leonardo Jardim,
com toda a comissão técnica, com todo o departamento de futebol. Então, não é segredo que o Cruzeiro quer um zagueiro canhoto, que o Cruzeiro quer um volante, que o Cruzeiro quer pelo menos um beirada. O ideal seriam 2, mas aí é o desafio. O perfil é de atleta jovem. Jovem que vai dar retorno técnico e, num futuro próximo, retorno financeiro. Para o Cruzeiro contratar aí jogadores num patamar de muito potencial e que estão aí, ou em outros países da América do Sul, ou lá fora. Esse é o desafio. Então, tá tudo sendo bem estudado para que o Cruzeiro minimize erro nessa janela e não devemos esperar contratações aos montes, pacote de reforços, porque essa não é a ideia do técnico Leonardo Jardim, que hoje está muito feliz com o que vem desempenhando todo mundo e sabe que, para contratar, precisa atacar ali algumas carências, os chamados reforços pontuais, e para agregar. O Cruzeiro não pode fazer uma janela que atrapalhe o que vem sendo construído no dia a dia na Toca da Raposa 2. É o Cruzeiro, que depois da espetacular vitória para cima do Fortaleza, teve a segunda-feira de folga e a reapresentação marcada para hoje na Toca da Raposa, iniciando uma semana que terá decisão, hein? É no domingo, às 7h30 contra o Palmeiras, no Gigante da Pampulha. Lembrando, o Cruzeiro já liberando para você, torcedor, para você, sócio, com exclusividade, a compra do ingresso no site do clube, no site do sócio. Atenção, hein? Esse Cruzeiro que terá dentro das suas pretensões um jogo de 6 pontos, e eu falo sobre isso daqui a pouco aqui no Tiro de Meta da Itatiaia. Mas a reapresentação hoje é voltada para o compromisso contra a União Santa Fé, marcado para amanhã, quarta-feira, 9h30 no Gigante da Pampulha. O Cruzeiro que terá contra a equipe do União Santa Fé, um time reserva, até porque o Cruzeiro já está eliminado da competição internacional. O jogo vale com relação à grana, porque em caso de vitória, a cada vitória na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro fatura cerca de R$680 mil. Contra a equipe do Palmeiras, o técnico Leonardo Jardim, que não vai poder contar com o Vidalba, que recebeu o 3º cartão amarelo contra a equipe do Fortaleza. Então o Vidalba deve ser o único titular, considerado titular, na partida contra o União Santa Fé. O Cruzeiro que terá no domingo contra o Palmeiras a volta aí do Matheus Pereira, ele que cumpriu suspensão contra a equipe do Fortaleza e tá de volta. Uma boa dor de cabeça sempre desejada pelo técnico, já que o Gabigol vem regulando e também pedindo passagem, mas Matheus Pereira, titular absoluto do time do técnico Leonardo Jardim. É domingo, hein? O Cruzeiro respira esse jogo importantíssimo contra a equipe paulista, até porque vem voando baixo na temporada, invencibilidade de 9 jogos, 7 vitórias, 2 empates. O Cruzeiro realmente tendo números espetaculares dentro desse período, né, de invencibilidade. São 17 gols marcados e apenas 3 sofridos. A Nação Azul tá rindo à toa. Tá certo? Bom dia! Tem até uma pergunta aqui sobre o Gabigol. O Luiz Carlos Ferreira, lá de Novo Oriente, um abraço pra ele. Se é impressão dele ou não, o Gabigol fez cara feia ao ser substituído. Eu não achei, não. A impressão passou que ele não gostou de ser substituído, mas numa boa. Quem que gosta de ser substituído? Ele não reclamou, ele não xingou, ele não chutou copo, ele não socou, ele fez uma cara de... não queria sair. Eu falei na jornada ontem que eu não teria tirado o Gabriel Barbosa, mas entendi e respeito totalmente a decisão do Jardim, porque hoje quem discorda do Jardim tá errado. E realmente o Cruzeiro estava perdendo um pouco de intensidade no jogo. E quando ele faz a troca, o Cruzeiro volta pro jogo e começa a incomodar mais o Fortaleza com contra-ataques. Achei absolutamente normal, cara. Normal, sem problema nenhum. Eu gostaria muito que os jogadores, aí eu vou falar de seleção brasileira, né? Eu gostaria muito que os jogadores fossem substituídos, ficassem em pé da vida. Porque jogador que sai rindo substituído,
É jogador acomodado, né? É. O jogador, ele não gostar de ser substituído, eu acho normal, é igual você falou, o jogador nenhum gosta de ser substituído. O que não pode acontecer é jogador esbravejar, fazer cara feia pro técnico, não cumprimentar, socar o banco de reserva, chutar copo d'água. O Gabigol fez nada disso, cara. Ele não gostou de ser substituído. Eu tive uma impressão, não chamou nada de chamar atenção. E, sinceramente, cara, nada a ver. Vida que segue, normal, e tá certo o Gabigol. E ele foi titular nos últimos jogos, hein? Ele foi titular na Sul-Americana, ele foi titular em Goiás, ele foi titular ontem. O Gabigol tem ido bem. Pro próximo jogo contra o Palmeiras, se não voltar o Wanderson, não tem o Marquinhos. Por causa daquele número de jogos. Bem. Jogou bem, Marquinhos é bom jogador. O que pode fazer o Jardim? Joga o Christian pra esquerda, traz o Matheus pra direita e Gabigol e Caio Jorge. Não vejo nenhum problema, pelo contrário. Acho que ficaria um Cruzeiro muito forte, com muito talento, pra um jogo tão difícil como é esse contra o Palmeiras. E mais do que isso, né? Já tá avisando pro líder. Somos nós no domingo e eu tô aqui já fungando o seu cangote, hein? O Cruzeiro, fique esperto. O Cruzeiro tá muito bem, né? Mas na verdade o primeiro tempo foi o grande momento do jogo, né? O Cruzeiro amassou o time do Fortaleza, fez os 2-0 ainda na primeira etapa, poderia ter feito 4-5 e no segundo tempo aí o Cruzeiro controlou a partida, deu a bola ao Fortaleza e administrou o jogo e por muito pouco na reta final não fez o 3-0. Até brinquei na jornada, se o Cruzeiro fosse um carro, o primeiro tempo foi no modo esporte. A 150 por hora, com o giro lá no 5, no 6. No segundo tempo, o Cruzeiro colocou no modo eco, 80 km por hora, giro 1,5, 2, economizando gasolina. E fez certo, cara. Você está automotivo hoje, hein? Bastante. Mas o Cruzeiro foi muito bem. Poderia ter feito 2... O placar que o Cruzeiro terminou o jogo, 2-0, ele poderia ter sido tranquilamente construído com 8 minutos de jogo. Não fosse o João Ricardo. E o Cruzeiro martelou. E quando o Cruzeiro tirou um pouco o pé do acelerador na primeira etapa, ele conseguiu chegar aos gols, fez o 2-0. E aí no segundo tempo administrou, o Jardim fez algumas alterações e acabou não encaixando o contra-ataque para fazer o terceiro gol. E o Cássio fez uma defesa numa cabeçada ali do Lucero no jogo e nada mais. Trabalhou muito mais com os pés do que qualquer outra coisa. Foi espectador, né? Foi um mero espectador na partida, ou boa parte da partida. No segundo tempo, Fortaleza se assanhou um pouco mais, o Vojvoda mexeu, colocou um pouquinho mais de qualidade, né? Mas não deu certo. O Cruzeiro controlou bem, soube se defender. E não é só desse jogo, né, Romano? O que empolga e anima o torcedor, e com razão, é que esse bom desempenho, ele já vem há alguns jogos. Olha o Cruzeiro fora de casa. Fora de casa, o Cruzeiro meteu 4 no Sport, 3 no Vila de Goiás pela Copa do Brasil, fez 2 agora no Fortaleza, era pra ter sido 4-5. Mas o Sport tá mal, o Fortaleza não vive um grande momento, o Vila Nova é time de Série B. E fez com esses times o que tinha que fazer. 3 num, 4 no outro e passou o rolo pra cima do outro. O pior é o time que pega um adversário que tá fragilizado. E tropeça. Tem dificuldade, não é o caso do Cruzeiro. Aí quando pegou o time forte, num clássico contra o Atlético, foi melhor que o Atlético. Num clássico contra o Flamengo, ganhou do Flamengo, jogando muito mais que o Flamengo. É disso que a gente tá falando, cara. É de desempenho, não importa o adversário que esteja pela frente. E nesse momento, hoje, o Cruzeiro joga um futebol muito bem jogado, um coletivo funcionando, porque em vários desses jogos que eu citei, algumas peças importantes estiveram ausentes, como ontem, por exemplo, Fagner, Matheus Pereira e Wanderson estavam fora. E ninguém nem lembrou. Porque o Marquinhos jogou bem, o William foi bem de novo e o Gabigol foi o melhor em campo. É isso, cara. Futebol é esporte coletivo. Hoje o Cruzeiro não joga em função de determinado atleta. Hoje o atleta joga em função do coletivo do Cruzeiro e tem dado muito certo. E não poderia ser diferente, o Cruzeiro focado na partida contra o Palmeiras, até porque hoje já em seu site, e a gente convoca o torcedor, a diretoria convoca o torcedor para estar comparecendo no Gigante da Pampulha no domingo, e já se iniciou a venda de ingressos com exclusividade para o sócio. Basta acessar o site e já garantir o seu lugar. E lembrando, né, teremos com certeza casa lotada, como o Cruzeiro já vem praticando durante a temporada. Você pode acessar o sócio.cruzeiro.com.br. O Cruzeiro, portanto, abrindo hoje já às 2 da tarde
para o sócio Diamante, Cabuloso Max, Cabuloso 3 e o Cabuloso PCD. A segunda janela também foi aberta para o Cabuloso 2 amanhã. O plano Cabuloso 1 já tendo acesso a partir das 9 horas da manhã. A segunda-feira foi de folga, jogadores foram liberados depois do desembarque que aconteceu na madrugada de hoje após a vitória contra o Fortaleza. O Cruzeiro mantendo um bom retrospecto jogando contra o time do Fortaleza e também excelentes números na temporada. Alcança 9 jogos sem derrota, com 7 vitórias, 2 empates. No meio de tudo isso, classificação na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro já não perde as 5 partidas onde teve bons resultados. O empate no clássico contra o Atlético, anteriormente, né, a vitória para o 4-0 para cima do Sport, a vitória para cima do Flamengo, para cima do Vasco e ontem para cima do Fortaleza. Aí no meio do caminho para o jogo contra o Palmeiras, que é o jogo, né, do domingão, o jogo de 6 pontos, onde o Cruzeiro pode garantir um bom resultado e antes da parada para o Mundial de Clubes assegurar a primeira colocação do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem a despedida da Copa Sul-Americana, que acontece às 9h30 da noite no Gigante da Pampulha contra o União Santa Fé. Lembrando que o Cruzeiro vem de 2 jogos sem perder também na competição internacional, apesar da eliminação precoce. Teve empate contra o Mochuco Runa e a vitória, né, contra a equipe do Palestino, e se despede nesta quarta-feira às 9h30 da noite. É um jogo que não vale nas pretensões de classificação, mas vale muito para o clube com relação ao cofre que vem sempre fazendo investimento, até porque uma vitória na Copa Sul-Americana rende ao clube cerca de R$680 mil, e o Cruzeiro que se despede da competição internacional. Para o jogo contra o Palmeiras, o técnico Leonardo Jardim tem a volta do Matheus Pereira, que foi muito bem substituído pelo Gabigol, eleito ontem pela equipe da Itatiaia o melhor em campo. E, por outro lado, não conta com Vidalba. Estava suspenso, recebeu o cartão amarelo. Para a vaga dele vai o primeiro substituto, que é o Jonathan Jesus. Portanto, no compromisso do meio de semana pela Copa Sul-Americana, devemos ter aí no meio campo o Vidalba, que não vai atuar no domingo. Outra posição que pode ser ali, ter um provável, né, considerado reserva e que foi titular no último domingo, o William, já que o Fagner foi preservado, ainda não está 100%. Cruzeiro hoje tem 2 jogadores, né, da primeira ali prateleira para a lateral direita e não vem sofrendo muito com isso. E vamos ter o restante do time reserva contra o União Santa Fé. O Cruzeiro Cirilo, que tem a dupla Caio Jorge e Gabigol se destacando. Dos 38 gols marcados da temporada, 22 com os 2 jogadores participando. O Caio Jorge, somando aí 16 jogos do ano, 13 como titular, marcou 8 gols e 2 assistências. Gabigol brilhando na temporada com 20 jogos, 16 como titular, 9 gols e 4 assistências. É esse Cruzeiro que é o terceiro melhor visitante no Campeonato Brasileiro. Tem 17 gols marcados nesse período de invencibilidade e 3 gols sofridos. O momento não poderia ser melhor. Amanhã, reapresentação, de olho no Palmeiras, e no meio do caminho tem, né, esse jogo de luxo para despedida da Copa Sul-Americana. JVC. Ô, Rubem Júnior, já o Cruzeiro vai ser assunto também no debate com os comentaristas. O Cruzeiro está na luta pelo título brasileiro. Cara, fase, você considera a fase ali 2, 3, 4 jogos, um recorte aí. Cruzeiro vem no recorte de 9 jogos com 7 vitórias e 2 empates. Já deixou de ser fase e passa a ser a realidade, né? A realidade do Cruzeiro é de protagonismo no Campeonato Brasileiro. E no fim de semana é o jogo para confirmar essa história. Fazer mais um grande jogo contra um grande adversário. Quando enfrentou os grandes adversários do campeonato, o Cruzeiro jogou bem. O Cruzeiro venceu o Flamengo. Isso tem que ser destacado, isso tem que ser lembrado. Jogando muito melhor do que o Flamengo, inclusive. Dominando o Flamengo no Gigante da Pampulha. Fim de semana contra o Palmeiras é mais uma oportunidade para o Cruzeiro confirmar que não se trata de uma fase. É a realidade do Cruzeiro que foi transformado por Leonardo Jardim. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera.
vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!